A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O universo de investigação criminal envolve uma variada gama de áreas científicas, como a física, a genética e até mesmo a botânica. São as ciências forenses, que cada vez mais são fundamentais para esclarecer crimes ou acidentes e evitar a condenação de inocentes. O USP Analisa de hoje conversa com os peritos criminais Adilson Pereira e Margarete Mitico Inada Pereira e também a perita em botânica Jennifer Sati Pereira, para mostrar a importância da atuação do profissional ligado a essa área. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Obrigado. Eu gostaria de começar com uma pergunta explicando um pouquinho o que são as ciências, um pouquinho sobre o que são as ciências forenses. Então, a gente sabe que o trabalho, das ciências forenses geralmente aparece em casos de grande repercussão nacional, como a morte da advogada Mércia Nakashima em 2010 e também da menina Isabela Nardoni em 2008. Basicamente, que áreas do conhecimento elas envolvem e de que forma elas atuam na solução dos crimes? Bom, ciências forenses, quando a gente fala ciência, é algo bem abrangente. Então, eu posso dizer que qualquer área do conhecimento humano pode ser usada pela perícia criminal, ou seja, as ciências forenses, para se chegar à elucidação de um crime, para se estabelecer a dinâmica que aconteceu lá e identificar os personagens que atuaram. Então, qualquer área do conhecimento humano. Só um exemplo, até mesmo a astronomia forense. De que forma ela atuaria, por exemplo? Olha, muita gente, os nossos ouvintes vão lembrar disso, quando estão dirigindo um carro e de repente fazem uma curva ou numa elevação de pista, o sol bate na cara, ofuscando a visão da frente, de repente pode ocorrer um acidente. E com isso, a pessoa que vai alegar essa situação. A perícia não vai estar lá naquele exato milésimo de segundo que aconteceu. Horas depois, às vezes. Então, nós somos obrigados a fazer cálculos de astronomia para ver a posição do Sol e dessa posição estabelecer se realmente aquela alegação é verdadeira ou falsa. É astronomia. E até mesmo a botânica, Sim. A Jennifer, que é especialista na área, de que forma, Jennifer, ela estaria envolvida na solução de um crime, por exemplo? Bom, a botânica eu também digo que é coração de mãe. Tem áreas da botânica e a maioria delas, ela pode ajudar, auxiliar na solução de algum crime, Afogamento, que existem as algas que pode ali auxiliar se a pessoa realmente morreu naquele lago ou naquele rio, ou se foi morta antes e depois jogada naquele lugar. Locais de crime, se o suspeito esteve no local, se não esteve no local, a gente consegue ver se na sola do sapato tem ali aquela plantinha que existe só naquela região, na região onde teve algum crime, e de repente está na roupa ou no calçado da pessoa, liga aquele local com aquela pessoa. E a botânica forense ainda está caminhando devagarzinho aqui no Brasil, Então, Estados Unidos, Europa, tem assim um investimento maior nessa área para auxiliar bastante aí na solução dos crimes. No Brasil ainda está caminhando devagar, está bem devagarzinho. Um caso recente, vocês comentaram com a gente aqui antes da entrevista, em que a botânica realmente atuou de forma decisiva, foi o caso da morte da advogada Mércia Nakashima. Como que foi, nesse caso? De que forma a botânica atuou? Bom, os peritos de local, então, recolheram várias amostras, do local onde esteve o corpo, onde aconteceu ali o crime, e várias amostras também da vestimenta, do calçado, do advogado, Misael Bispo, além do carro, assoalho do carro, toda a parte ali. E a gente recebeu, então, inúmeras lâminas com inúmeros materiais para ser reconhecido se aquilo poderia ser um material vegetal ou não,
uma vez reconhecido, se esse material pertencia àquela região onde aconteceu a morte da advogada Mércia, se coincidia com aquele material que a gente recebeu. Analisando tudo isso, a gente viu que existia uma alga que era endêmica daquela represa, então que colocou o sapato ali do Misael, que foi na sola do sapato dele, ali naquele local onde esteve o corpo, onde aconteceu o crime todo. Tá certo. Bom, geralmente quando a gente fala de um profissional da área, né, de ciências forenses, a primeira imagem que vem à cabeça da gente, né, assim como de muitas pessoas, é de personagens daquela série norte-americana CSI, que mostra o dia a dia de equipes de investigação criminal. Vocês acham que essas séries, né, estilo CSI, elas apresentam uma versão romanceada da profissão, ou muito do que é apresentado lá tem a ver com o que acontece na realidade? Tem tudo a ver com o que acontece na realidade. Todos os aparelhos, equipamentos que aparecem, nós temos em São Paulo, no Instituto de Criminalística. O que não temos é 30 minutos para resolver o caso, que o filme tem. E eles têm uma história, eles sabem o fim da história e nós não sabemos. E todos os casos que eles fazem são conclusivos. E muitas vezes para a gente não. Muitas vezes falta um pouquinho de dados, né? De repente muitas eles têm... vezes falta, a gente complementa, continua no dia seguinte, no outro, e na semana seguinte, no mês seguinte. Eles resolvem, em 1 hora de filme já resolvem tudo. Uma coisa que seria interessante também saberem é que eles têm a história do começo ao fim, roteirizada. Nós, quando chegamos no fim da história e nós temos que saber o começo. Então, nós pesquisamos para fazer uma contagem de trás para frente, né? Então, sabemos o final, temos que saber como era o começo e essa investigação é que a perícia faz. Em média, assim, quanto tempo pode durar uma investigação como essa? O trabalho da perícia, desde o trabalho da perícia até a conclusão? Acho que depende do caso, né? O exame de DNA, por exemplo, é muito demorado. Com material simples, a gente leva 1 mês mais ou menos. Agora, quando a gente trabalha com ossada, material putrefeito, leva bastante tempo. Porque é reação química, né? Então, a gente repete. E obtendo um resultado, a gente repete de novo para ver se é passível, né, de repetição. Então, 3 meses mais ou menos, só o exame de DNA. E nós temos na profissão uma situação de interdisciplinaridade. Então, se eu recebo uma peça de exame para análise num laboratório, e esse laboratório identifica, por exemplo, um caso de botânica ali, estou analisando, estou verificando, estou fazendo a parte de microscopia e verifico botânica. Eu paro para que passe para o profissional especialista nisso. Então, no nosso caso aqui, passaria para a Jennifer. Daí ela recebe esse material e está fazendo a coleta de material botânico. De repente, agregado a esse material, ela verifica que existe um material genético que pode ter ligação com um material humano. Daí ela passa esse material, no caso aqui seria para a Margarete. Então, uma peça de exame que veio para mim, pode ainda seguir para mais 3 etapas antes de recolher todos esses dados com os resultados e passar para o laudo final. E cada etapa tem seu tempo. O que as pessoas não entendem é que nós não podemos apressar a ciência. Ela tem o seu tempo. Às vezes é algo inusitado e uma pesquisa em cima deve ser feita para elucidar. Aí o tempo vai um pouco mais. É que geralmente as famílias, né, ficam naquela angústia para resolver o caso, então acaba interferindo. Como que vocês fazem nesse caso? Porque deve haver uma pressão muito grande, né? Como que é a reação do profissional do perito criminal? Eu trabalhei na época com um acidente com Airbus da TAM. Foram 199 vítimas e nós recebemos 399 amostras. E a gente tinha que identificar cada uma delas, o perfil genético para descobrir a quem pertencia. A gente tinha que identificar, dar uma identidade para cada amostra recebida. Nós trabalhamos em ritmo de plantão,
sabe? Cada um vinha no horário que podia, fazia a sua parte, voltava, descansava e voltava para lá, trabalhava. Nós trabalhamos 24 horas, porque tinham 199 famílias esperando o resultado. E elas tinham pressa. Sim, sim, elas tinham pressa e tinha sentido o ter pressa. É muito incrível, porque teve uma família que o que restou era só assim, um caquinho, 4 centímetros de osso. E nós fizemos o exame, guardamos a contraperícia e eles quiseram levar de volta para enterrar um ente querido. Aí a gente entra na questão do luto, né? Eles precisam viver sim. o luto. Sim. Bom, em relação... A gente falou um pouquinho aí da questão do CSI, né? Então a imagem que as pessoas acabam tendo, né, é essa coisa um pouco mais até simples, né, de se resolver. Trazendo para a perspectiva aí do Brasil, como que é o dia a dia de um perito criminal? O que vai mudar? Nós temos profissionais que trabalham em 2 áreas, né? Aquele que vai atender o local de crime, sai para o campo para fazer essa análise e trazer os dados, e aquele que está atuando internamente num laboratório. Aquele que vai para campo, esse que vai ter o contato direto com as vítimas e com qualquer um que esteja ali, né, olhando o crime ou até mesmo, né, em situações participou do crime, né. Esse profissional ele tem um treinamento voltado para o atendimento de campo, coleta de dados, coleta de material, e se não for afeto a ele a análise daquele material pela especialidade dele, ele encaminha para os laboratórios. Ou se ele não tiver o equipamento para essa análise. E no laboratório, a situação fica mais impessoal, porque ele recebe uma peça individualizada. Não há uma associação direta com uma vítima, né? A não ser que ele tenha acesso ao histórico, acesso aos dados do caso. O que é menos comum, né? No caso do DNA forense, né, que a Margarete atende, ela tem dados do caso porque ela precisa desses dados para interligar com o aspecto genético, o aspecto de interligar pessoas. Em outras peças, como no caso da botânica, da Jennifer, ou aspecto da análise físico-química ou física ou química do material, aí há um afastamento maior, né? Então, existem 2 categorias de profissional aí, né? Então, tem que ter a capacidade de absorver aquela cena que ele está vendo, para que ele atue de forma profissional, para que ele use a razão, a condição da ciência, né, em cima do fato, sem o emocional. O outro lado, que é aquele que vai trabalhar internamente, esse aí, na maioria dos casos, né, se nós pegarmos, por exemplo, alguém que analisa um vídeo de uma situação de pedofilia, ele está no ambiente interno, mas ele está vendo o que aconteceu em um local, né? Então, cada profissional tem que ter uma condição, tá, de absorver isso. E é evidente, o psicológico tem que estar em dia, tá? Isso é praticamente no Brasil inteiro. Então, a perícia nossa no Brasil, ela tem um diferencial em relação aos outros países e até ao seriado CSI. Quando vocês olham o seriado, vocês veem vários profissionais numa cena de crime. No Brasil, não. Em termos de perito, vai um perito. E um auxiliar. Geralmente um auxiliar. Em um outro caso, vão 3 auxiliares. No caso da investigação de homicídio, há uma equipe que, além de ter a equipe técnico-científica, da Polícia Científica, também tem a equipe da Polícia Civil de investigação. Então, aí vai uma equipe grande para lá. Mas quem faz a análise técnica, quem faz a análise de vestígio é o perito. E ele atua sozinho no Brasil. Até a própria legislação já fala e que o local será atendido por um perito. Pode ser atendido por mais? Pode. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem isso em qualquer lugar da federação. Quantidade de peritos suficiente para você ter um corpo técnico que possa atuar com mais de um no local. Então, esses aspectos têm uma grande diferença pelo que se romancia, né,
na televisão. Isso faz uma diferença muito grande. De repente, a presença de mais profissionais melhoraria a investigação do caso. Não, lógico, em termos de tempo, porque a gente sabe que a ciência, né, tem um tempo específico, mas, de repente, de coletar um número maior de amostras. Abreviaria o tempo, né, onde você tem mais pares de olhos, mais pares de mãos, né, abreviaria o tempo. É evidente que aonde você, numa análise de um local, uma única pessoa levaria 2, 3 horas de análise, né, com 2, 3, 4 pessoas, você divide o local e consequentemente, né, a acuidade também aumenta. Por exemplo, a maioria dos peritos, ele analisa pelo menos 2 vezes o mesmo local, até para ver de uma forma diferente. Eu, quando analiso um local de crime, eu entro no local, faço todo o local. Depois eu inverto a minha visão, ou seja, vejo de dentro para fora e de fora para dentro, até porque quando você ver com um outro ângulo, você vê outros detalhes. Então, a gente acaba forçosamente conferindo o que fez, para que se tenha certeza. Em outros países você vê uma quantidade de gente grande, né? Quando nós tivemos a visita de peritos japoneses aqui, para locais simples, que nós consideramos simples aqui, vão assim 5, 6 profissionais. Imagina um local de homicídio, um local onde envolva qualquer tipo de morte. Então, enquanto que aqui, na maioria das vezes, né, é mais raro você ver vários peritos atuando no mesmo caso. Exceção assim, um caso como um desastre de massa. Aí sim, todos se movem para... Até aqueles que você não convocou acabam indo para ajudar. Mas em outras situações, geralmente é um perito só. De repente faltaria mais investimento na área de perícia, ou mesmo até, como você citou a questão, né, de que a legislação diz que vai um perito, faltaria um pouco de conhecimento de quem faz as leis também, da importância da perícia? Eu estive em várias áreas, né, da perícia criminal. Eu creio que sim. Por que eu falo creio que sim? Nós mexemos com ciência, mexemos com tecnologia. E quando você fala em ciência e tecnologia, você está falando em evolução contínua. Nesse exato instante, se eu falasse para você, temos o equipamento de última geração em tal lugar, eu posso estar mentindo, porque de repente hoje está sendo lançado um melhor. Então nós temos que estar sempre à vanguarda da tecnologia. Temos que estar sempre atualizados em relação a qualquer situação dentro da ciência. Porque nós não sabemos que, como eu falei, nós pegamos qualquer área do conhecimento. Então nós não sabemos o que vamos usar amanhã num novo tipo de crime, né? Cybercrimes, por exemplo, há 10 anos atrás, não se pensava nisso, né? Então, o que nós estamos falando é o seguinte, o investimento tem que ser constante. Não só o investimento da compra, mas o investimento da atualização e o investimento da conservação do que se tem. E é claro, quando você fala atualização, você está falando em pessoas. E quando você está falando em pessoas, também mexe na quantidade. Onde você tem pouca quantidade, pode acontecer um problema de qualidade. Porque você tem uma sobrecarga. Onde existe sobrecarga, pode haver um problema de qualidade. Em relação à formação do profissional dessa área, como que é? Quem tem interesse em trabalhar como perito criminal, qual a formação que deve ter? Existem cursos específicos, lógico, além das ciências básicas, né? Já que a gente trabalha com biologia, com química, com física, enfim, até astronomia, né? Existe alguma outra formação específica, uma pós-graduação? Como que é essa parte de formação acadêmica? O perito criminal, ele é concursado. É concurso público. O concurso é estadual, existe também o perito federal, né, que é o concurso que você trabalha pelo Brasil todo. As áreas exatas, biológicas, quase todas as áreas são interessantes para o concurso. A área de humanas, alguma coisa mais difícil, né? Letras, assim, já fica mais difícil. Mas psicólogos também prestam concurso, entram bastante. Eu acho que o único problema é a carga horária. O curso precisa ter nível universitário e reconhecido pelo MEC, né? Sim. Então, sendo
tendo essas duas condições, né, geralmente está qualificado. O problema é o seguinte, né, para todas as instituições, em qualquer lugar do mundo, seja na iniciativa pública ou privada, você requer profissionais de diversas áreas, só que tem áreas que às vezes está sobrecarregada. Então, de repente, num concurso público, essa área sobrecarregada não vai ser contemplada, porque já tem muita gente, não é? Então, tirando esse diferencial, que às vezes no edital de concurso aparece, né? Olha, nós queremos tais áreas, porque essas áreas estão carentes, né? Mas não, normalmente, da área de exatas e da área de biológicas não há restrições, principalmente aqueles que têm feito alguma especialização. Cursos de pós-graduação são importantes, sim. São importantes porque, além de pontuar no concurso, também já traz a pessoa para a área de pesquisa, para a área de... E perícia criminal é pesquisa, é você pesquisar no local, né? Aliás, de uma forma muito mais difícil, porque num laboratório comum de pesquisa, você pega um material, se não deu certo, você refaz o exame, quantas vezes você precisar para ter um N, né, suficiente para fazer a pesquisa. No local de crime, você só tem um local de crime. Não tem vários, não dá para repetir o local para se analisar novamente. Então, esse é um grande problema. Então, a pessoa tem que estar habituada a se atualizar, tem que estar habituada a pesquisar, tem que estar habituada a ver detalhes. Então, uma pós-graduação é importante. Hoje em dia, tem várias instituições, né, que começam a ensinar ciências forenses para que a pessoa tenha esse contato antes. Não é? Damos aulas em instituição assim, né, os três aqui. Mas e isso é importante também, porque a pessoa já tem uma ideia do que vai enfrentar, né? E isso é bom, porque muita gente fantasia o que seria. E você mostrando o real como isso traz a pessoa na terra de novo, e daí ela tem o foco novamente restabelecido. Vocês comentaram em relação, por exemplo, a grandes tragédias, grandes desastres ou crimes que chocam um pouco a opinião pública. Como fica a parte psicológica do profissional, né, nesses casos, ou até em casos que, de repente, tem alguma associação pessoal? Existe algum tipo de acompanhamento psicológico? Existe algum tipo de cuidado nesse sentido com o profissional que trabalha na área forense? A gente procura não levar serviço para casa. O cadáver, por exemplo. Terminar de estudar em casa, não. O que é do serviço é do serviço. A gente conversa sobre serviço no serviço. Não leva para casa na mesa de jantar, não faz nenhum comentário, nada. Da mesma forma como a gente não pode levar os problemas de casa do serviço. Eu não posso ficar fazendo uma perícia pensando se está tudo bem na escola, se fiz a comida, se não tem nada a ver. Sabendo separar as coisas, dá certo. Você tem que estar atento ao que está fazendo lá para não prejudicar outras pessoas. Então, você se fixa naquilo que está fazendo. E pelo menos assim, as pessoas que eu conheço que trabalharam comigo não tiveram nenhum problema psicológico ou precisaram de um acompanhamento. Ler o histórico do caso é sempre triste, mas você não pode ficar pensando, essa coitada, e foi estuprada, e ninguém socorreu, e ficou sozinha, e era o pai, não podia falar com a mãe, quando falou com a mãe ficou do lado do pai, porque ela já tinha mais um monte de filhos, ele era o único que trabalhava, ela ficou sem ninguém, até que morreu. Então, se você para pensar, você não consegue trabalhar direito. É evidente, né? Eu também já atuei várias vezes em vários casos e a gente procura se isolar justamente para que a parte da razão impere, né? Mas existem algumas regras, né? Se de repente você foi atender um caso e esse caso envolve alguém que você conhece, envolve um parente, alguma coisa, a recomendação, aliás, até uma obrigação, é se retirar do caso, para que a parte sentimental não influencie no caso.
Existe, é claro, pelo menos no Instituto de Criminalística de São Paulo, tem profissionais lá da área de psicologia para auxiliar colegas que venham a enfrentar algum problema, o excesso de exposição, tal. Pode acontecer isso. E sim, há algum amparo nesse sentido. A maioria que está vocacionada, né, acaba não se afetando tanto. Ele acaba se dirigindo para essa área vocacionada e ele acaba atuando lá de forma mais tranquila, né? Mas é evidente, cada pessoa tem o seu grau, né? E dependendo desse grau de exposição, ele pode sofrer ou não, né? Aqui você tem 3 profissionais que não tiveram ainda problemas nesse sentido, né? Mas que a gente conhece alguns colegas que tiveram, pessoas que atenderam a vida inteira a crimes de homicídios e crimes envolvendo situações drásticas e que no final, por um cansaço psicológico ou por estarem afetados, tiveram que fazer algum tratamento. Mas não é uma estatística grande, porque geralmente quem não está vocacionado acaba saindo da profissão. Inclusive, quando eu era pequena, as histórias em casa sempre geravam em torno de alguma coisa que eles atenderam, e era algo bastante interessante de ficar ouvindo, né? Então eu, aos 5 anos, 6 anos, estava lá ouvindo que o carro veio, não parou no sinal vermelho, atropelou, não atropelou, né? Algumas fotos, assim, não muito impactantes, cheguei até a olhar, então era até envolvente, mesmo com os meus 6, 7 anos. Mas com todo o cuidado de pai e mãe. Isso. Dá a mão para atravessar a rua, não mexe no fogão, fecha a casa. Eu tenho que ligar até hoje, onde eu tô, com quem que eu tô, que horas volto. Então só para os nossos ouvintes entenderem, nós temos uma família aqui hoje totalmente envolvida com ciências forenses. Exatamente. Que bacana. Só para a gente encerrar, então, que nosso tempo também já está, infelizmente, chegando ao final. Gostaria que vocês comentassem um artigo, o professor Adilson e o professor Margarete comentaram que no Brasil a falta de preservação e de isolamento do local do crime são fatores prejudiciais à qualidade da investigação. Vocês acham que falta uma capacitação maior da polícia nesse sentido? Do policial que chega ali, que é o primeiro a chegar. O primeiro que chega ao local, né? Hoje em dia está bem melhor. De uns 10 anos para cá, tem melhorado bem, eles já têm bastante conhecimento. Mas nós passamos por muita dificuldade justamente pela má preservação, por já terem recolhido material, já terem feito uma varredura e recolhiam os vestígios e entregavam para a gente. Olha, esse projétil estava em tal lugar, esse daqui foi encontrado aqui, olha, esse aqui eu acho que não tem a ver com o caso. E aí para a gente não tem sentido nenhum, atrapalha demais a perícia. De cursos, né? O que tem surgido, né, e como recomendação, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, é que todos os policiais tenham conhecimento dessa área nossa, para que minimize esse fator, né? E outra situação também é, novamente, atualização profissional. As coisas evoluem, né? Os crimes evoluem, a sensibilidade dos equipamentos evolui. Então, os policiais têm que se evoluir também nesse aspecto e têm que se atualizar sempre. Senão o nosso problema de preservação e isolamento de local de crime no Brasil como um todo, tá? Ele não vai melhorar. Ele precisa atuação firme e o conhecimento, porque nós trabalhamos com microvestígios e se não preservar e não isolar, eles vão ficar prejudicados. Tá certo, então. Bom, infelizmente nosso programa chegou ao final. Gostaria de agradecer os peritos criminais Adilson Pereira e Margarete Mitico Inada Pereira, e também a perita em botânica, Jennifer Sati Pereira, pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigada. O USP Analisa de hoje fica por aqui. A todos uma boa tarde. Voltamos na próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação,
Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.